Bem-vindos de volta a todos. A busca por hélio 3 e elementos de terras raras na Lua é um dos empreendimentos mais ambiciosos da ciência e engenharia modernas. Muitas agências espaciais e empresas privadas estão começando a traçar os passos práticos de como esses materiais podem ser identificados, extraídos e transportados de volta à Terra ou usados diretamente na superfície lunar. Neste vídeo, examinaremos os métodos que estão sendo desenvolvidos, as empresas que estão liderando o caminho e os desafios técnicos que devem ser superados. Por favor, inscrevam-se agora. O primeiro foco é o hélio 3, um isótopo leve do hélio que é raro na Terra, mas está presente no solo lunar em níveis mensuráveis. Na Terra, a atmosfera bloqueia a maioria da implantação do vento solar, então o hélio 3 não se acumula. A Lua não tem essa proteção, o que permite que as partículas solares incorporem hélio 3 nos grãos do regolito. As amostras da Apollo indicaram níveis em torno de 20 partes por bilhão. Isso parece pouco, mas em grandes volumes de regolito torna-se um candidato a recurso significativo que merece prospecção cuidadosa para futuras pesquisas energéticas. A extração de hélio 3 começa com o aquecimento do regolito para liberar os voláteis. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison testaram o aquecimento de simulantes próximos a 600 graus Celsius e mediram a liberação de gás. A Agência Espacial Europeia realizou experimentos semelhantes, usando luz solar concentrada para alimentar fornos que atingem a temperatura necessária. Os gases liberados do regolito quente são direcionados através de armadilhas frias e compressores. Eles são então processados por separação criogénica, já que o hélio 3 e o hélio 4 possuem pressões de vapor ligeiramente diferentes, em temperaturas muito baixas. Essa diferença permite que o isótopo mais leve seja enriquecido para armazenamento. O ambiente lunar oferece vantagens para o armazenamento criogênico em comparação com a Terra. Crateras permanentemente sombreadas perto dos polos permanecem abaixo de 150 a 200 graus Celsius negativos. Essas áreas são mais frias do que os congeladores terrestres e podem estabilizar materiais voláteis com mínima ebulição. Tanques em tais regiões poderiam reter hélio ou hidrogênio com menor consumo de energia. Por outro lado, locais equatoriais e de médias latitudes variam de frio extremo a altas temperaturas. Então, tanques isolados e resfriamento ativo são necessários. Isso significa que a seleção do local influencia diretamente o design e a confiabilidade das instalações de armazenamento. Os projetos de fusão mostram por que o hélio 3 é tão valioso. Tokamaks e Stellarator usam deutério e trítio, que criam nêutrons prejudiciais. A fusão de deutério e hélio 3 produz principalmente partículas carregadas com muito menos nêutrons. Isso significa menos blindagem e desafios de materiais mais fáceis. As empresas se concentram em deutério e trítio agora, mas veem o hélio 3 como uma opção futura. Aprender a extrair e armazenar hélio 3 nos prepara para reatores de fusão avançados. Elementos de terras raras como neodímio, praseodímio, európio e disprósio são essenciais para ímãs, motores e eletrônicos avançados. Amostras da Apollo e levantamentos da NASA mostram óxidos de terras raras na Lua. Apesar das concentrações menores que na Terra, a geologia lunar facilita o mapeamento. Isso desperta interesse estratégico, pois terras raras sustentam energia e computação. O processamento de terras raras do regolito lunar começa com a escavação e trituração. Escavadeiras robóticas levam o solo lunar para funis de processamento, onde trituradores criam partículas uniformes. A separação magnética, então, concentra as frações ricas em ilmenita. Em seguida, vem a lixiviação química, usando ácidos ou líquidos iônicos. No início,
Os reagentes virão da Terra, mas futuras instalações poderão produzir os químicos na Lua. Cada etapa alimenta a próxima, visando uma operação contínua e automatizada na superfície lunar. Empresas privadas estão testando etapas cruciais para missões lunares. No Japão, a Space desenvolve escavadeiras e sistemas de transporte. No CR Kaunua, a Astrobotic trabalha com a NASA em cargas úteis para análise do solo lunar. Esses instrumentos mapeiam assinaturas químicas e validam dados orbitais. Missões estão previstas até 2026, focando em solos com gelo e minerais. A Agência Espacial Europeia avança na utilização de recursos in situ com eletrólise de regolito fundido. A luz solar derrete o solo lunar e uma corrente elétrica separa o oxigênio dos metais. O processo gera oxigênio e deixa a escória metálica rica em ferro, titânio e alumínio. O método usa a luz solar como fonte de calor, reduzindo a necessidade de equipamentos importados. O programa Artemis da NASA financia prospecção e tecnologia para explorar a Lua. Espectrômetros e perfurações coletam e analisam amostras lunares, buscando hidrogênio e voláteis. O rover Viper mapeará o Polo Sul, focando no gelo de água. Suas amostragens servem de modelo para futuras missões e cargas úteis. A integração de instrumentos abre caminho para identificar recursos e futuras instalações na Lua. Hélio 3 de nível industrial requer separação de isótopos em temperaturas criogênicas. Equipes do Laboratório Nacional de Oak Ridge descrevem sistemas onde misturas de hélio são resfriadas abaixo de 3 Kelvin, permitindo que pequenas diferenças de pressão de vapor possibilitem o enriquecimento em estágios. Uma planta lunar comprimiria o fluxo de gás, passaria por trocadores e separadores criogênicos e o faria circular com bombas de baixa perda. Energia contínua e isolamento térmico são necessários. Painéis solares com armazenamento ou pequenos reatores nucleares podem fornecer um suprimento constante. Esses projetos devem operar durante as longas noites lunares, onde as temperaturas e a demanda de energia são altamente variáveis. Transportar materiais é outro desafio. A SpaceX reduziu o custo de lançamento ao reutilizar o Falcon 9 e está testando a Starship para cargas pesadas. Uma cadeia de suprimentos lunar poderia carregar gases refinados em dewars e concentrados minerais em contêineres, elevá-los em módulos de carga e transferi-los para um depósito em órbita. Estágios de reabastecimento entregariam a órbita da Terra para reentrada ou captura. A Blue Origin está desenvolvendo o módulo de carga Blue Moon para operações de superfície. Esses sistemas logísticos formam a espinha dorsal de qualquer economia de mineração, conectando locais de extração com destinos para pesquisa ou indústria. O uso local dos produtos pode melhorar a economia. O hélio 3 pode alimentar fontes de nêutrons e pequenos dispositivos de pesquisa. Terras raras podem formar ímãs permanentes para motores e atuadores. Pesquisadores do MIT Lincoln Laboratory mostraram que substratos eletrônicos impressos usando simuladores lunares são possíveis. Se as terras raras puderem ser ligadas em peças magnéticas ou optoeletrônicas no local, menos conjuntos precisarão ser enviados da Terra. Isso reduz a massa e suporta operações mais longas. A fabricação local é, portanto, uma estratégia central para alcançar a atividade lunar sustentável e apoiar a infraestrutura de exploração em andamento. Os custos continuam altos. Máquinas precisam resistir ao vácuo, radiação e poeira, tornando a manutenção e o design mais complexos. Estudos mostram incertezas nos preços do hélio 3 e baixos teores de terras raras, aumentando os desafios econômicos. Por outro lado, subprodutos como oxigênio e metais podem ser usados localmente, equilibrando parte dos custos. A Agência Espacial Japonesa, JAXA, está avançando no acesso de precisão.
O Smart Lander para a investigação da Lua demonstrou pouso preciso para reduzir a distância de percurso. A Jasha também apoia brocas compactas e espectrômetros de massa para a detecção de voláteis. Esses sistemas se integram às campanhas da Artemis e da ESA. A precisão é fundamental porque reduz o desgaste do equipamento e a demanda de energia, permitindo que sistemas de energia menores alcancem resultados. O acesso eficiente significa que a prospecção pode ser concluída com menos recursos, o que encurta prazos e reduz custos para as primeiras usinas que tentam a extração integrada de hélio 3 ou terras raras. Aquecer o regolito para liberar hélio 3 requer um planejamento energético cuidadoso. O Centro Aeroespacial Alemão estudou concentradores solares que rastreiam o Sol e focam a luz em câmaras de reatores. Receptores revestidos de cerâmica absorvem a luz e transferem calor para o regolito em movimento. Testes com simuladores confirmam que a temperatura desejada pode ser alcançada com espelhos de tamanhos práticos. Os projetos devem tolerar poeira e ciclos térmicos, o que é um grande desafio. As características mecânicas incluem cardans, escudos e radiadores. Fornos concentradores podem reduzir a massa em comparação com aquecedores elétricos, tornando-os opções atraentes para as primeiras plantas piloto, que buscam desempenho energeticamente eficiente. A química de terras raras apresenta desafios únicos. Esses elementos estão dispersos em baixas concentrações, então os sistemas devem processar grandes volumes. A Colorado School of Mines explorou líquidos iônicos como extratores que funcionam com menos água e podem ser ajustados para selecionar íons. Experimentos com simuladores mostram promessa, embora a ampliação exija vasos resistentes à corrosão e recuperação em circuito fechado para minimizar o reabastecimento. A automação é essencial, já que o tempo da tripulação é limitado. Sensores robustos e controles tolerantes a falhas serão necessários. Esses sistemas representam a próxima etapa do trabalho laboratorial antes da implantação em ambientes espaciais. O controle de poeira é essencial para a confiabilidade. A poeira lunar é afiada, carregada e abrasiva. A NASA testou telas eletrostáticas que removem poeira. A Honeybee Robotics projeta ferramentas de escavação seladas. Câmaras de vácuo ajudam a manter áreas limpas. Cada medida adiciona massa, mas reduz manutenção. A mitigação eficaz da poeira é crucial. Sem ela, o desempenho se degradaria rapidamente. Os cronogramas são divididos em curto, médio e longo prazo. Até 2026, o foco será mapeamento, perfurações e análise do solo lunar. No final da década, plantas piloto podem processar regolito e separar materiais. Nos anos 2030, linhas industriais podem surgir, se viável economicamente. O hélio 3 depende do avanço da fusão nuclear. Para terras raras, a demanda já existe e a vantagem é clara. Cada fase constrói capacidade, dos experimentos à extração industrial. O investimento privado está entrando em cena. A Lunar Resources Inc., nos Estados Unidos, está testando a eletrólise de regolito fundido sob prêmios da NASA. Startups europeias estão trabalhando com a ESA para demonstrar plantas de oxigênio que também criam fluxos de metal e escória para a separação de terras raras. Esses empreendimentos complementam os programas governamentais ao visar tecnologias específicas. A combinação de projetos públicos e privados diminui o risco e acelera o desenvolvimento. Esse modelo permite que as empresas dimensionem a produção de hardware e atendam missões repetidas. Essa colaboração provavelmente definirá o ritmo do desenvolvimento de recursos na próxima década. O sensoriamento remoto direciona as operações. A sonda Lunar Reconnaissance Orbiter mapeou as distribuições de titânio e ferro usando bandas espectrais. Futuras missões com câmeras hiperespectrais aprimoradas
estão sendo planejadas com parceiros internacionais. Equipes de instrumentos da JAXA estão construindo sensores compactos para pequenos módulos de aterrissagem e rovers. Melhor resolução espacial conecta dados orbitais à verdade de campo e reduz a incerteza. Isso melhora as chances de que plantas piloto sejam construídas em regolito com a química certa para a extração. O sensoriamento remoto, portanto, guia a seleção eficiente de locais e reduz o esforço desperdiçado em terrenos inadequados ou de baixo teor. As universidades trazem novas ideias. Pesquisadores da ETH Zurich estudam a separação por plasma, que vaporiza o regolito e usa campos eletromagnéticos para classificar íons. Avanços em supercondutores e eletrônicos de potência podem reduzir o custo energético. Colaborações com a ESA e laboratórios nacionais apoiam o progresso nesta área. Parcerias universitárias ampliam os conceitos avaliados, permitindo selecionar os mais promissores para escalonamento. O hélio 3 deve ser considerado com expectativas realistas. O ITER e outros grandes projetos de fusão ainda se concentram em deutério e trítio, que possuem uma base experimental muito mais sólida. Mesmo assim, desenvolver métodos de extração e armazenamento agora gera experiência técnica que poderia talvez ser aplicada mais tarde. Os esforços com terras raras, por outro lado, têm usos mais imediatos, já que os mercados existentes precisam de ímãs e catalisadores. Um programa equilibrado que produz oxigênio, metais e pequenas quantidades de terras raras para componentes pode demonstrar operações sustentáveis. Tal abordagem mostra valor mesmo antes que a fusão de hélio 3 se torne viável. O armazenamento de hélio 3 requer tanques especializados. O Laboratório Nacional de Oak Ridge projetou vasos criogênicos com isolamento multicamadas e válvulas de baixa fuga para contenção de longa duração. Na Lua, esses tanques ficariam em aterros blindados perto de plantas de processamento e conectados a linhas de transferência que carregam dewars em aterrissadores. A instrumentação rastrearia pressão, fluxo e inventário. Qualquer perda é custosa, dado o esforço de extração. Os procedimentos operacionais realmente enfatizam o enchimento controlado, o resfriamento cuidadoso e as verificações periódicas de inventário para garantir a contenção segura e o uso eficiente dos recursos de hélio 3. Considerações estratégicas motivam muitos programas. A Comissão Europeia tem enfatizado a importância de garantir suprimentos de terras raras para energia e computação. A NASA e agências parceiras estruturaram os acordos Artemis para estabelecer normas para atividades responsáveis de recursos. Padrões para compartilhamento de dados e gerenciamento de tráfego reduzem riscos. Grupos da indústria podem definir interfaces comuns para a transferência de carga. Esses arcabouços ajudam a garantir a segurança, ao mesmo tempo em que possibilitam a concorrência e a inovação. O planejamento estratégico em níveis nacional e internacional, portanto, desempenha um papel crítico na definição de como a extração de recursos se desenvolverá. Plantas integradas podem aumentar os lucros ao utilizar cada resultado. Aquecer o regolito para hélio 3 também libera voláteis, produz oxigênio a partir de minerais e deixa escória que contém metais. A água pode ser dividida em hidrogênio e oxigênio para propelente. Metais podem ser moldados em vigas e placas. Terras raras podem ser separadas para ímãs e sensores. Pesquisadores do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre descrevem arranjos onde sólidos quentes, gases e escória se movem entre as unidades. Assim, o resíduo de um processo se torna matéria-prima para outro. A integração aumenta a eficiência e reduz custos.
Novas missões trarão dados essenciais para a estratégia de recursos. NASA, ESA, JAXA e empresas privadas vão implantar robôs e instrumentos para conectar levantamentos orbitais a amostras reais. As capacidades evoluirão de laboratórios para testes lunares e produção. A busca por hélio 3 e terras raras prepara o uso de recursos extraterrestres. Isso apoia a presença humana e melhora o acesso a materiais críticos. Obrigado por assistir. Curta e inscreva-se.